o começo da semana, tá tudo certo. Se não tiver, agora vai ficar, em nome de Jesus. Hoje nós estamos buscando pela nossa família. Nós queremos que o milagre vai acontecer, que muitas vezes nós clamamos, nós buscamos. E nós temos que ter também a certeza que quando a gente clama, a gente busca, que Deus vai fazer o impossível acontecer, vai fazer o nosso milagre. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos, colocar as mãos no nosso coração. Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu amado Pai, entramos em Sua presença, meu Deus, nessa noite. Queremos, Senhor Jesus Cristo, nos transbordar nessa noite, Senhor Deus, de Ti. Queremos, Senhor Jesus Cristo, a Sua face, Senhor Jesus, resplandecer em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, venha nesse momento e tome esse lugar, meu Deus, meu amado Pai. Ouça, Senhor Jesus, a oração de cada irmão. Ouça, Senhor Jesus Cristo, a oração, Senhor Jesus, de cada irmão que está buscando agora pela sua família, pela sua casa. Senhor Jesus Cristo, eu não sei a luta que ele que irá estar passando, mas o Senhor sabe. Venha, Senhor Jesus, nos transformar, nos limpar, Senhor Deus. Hoje inicia o propósito, nós de joelho, nossa família em pé. Que possamos, Senhor Jesus, realmente estar de joelhos na Sua presença, para buscar cada vez mais e mais pela nossa família. Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o dono da nossa casa, o Senhor é o dono da nossa família, meu Deus. E entra, Pai, uma proteção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Faça morada, Espírito Santo de Deus, na nossa casa. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre os nossos familiares. Aquele familiar, Senhor Deus, que precisa de um toque do Senhor, desce agora nesse momento. Meu irmão, olha aquele familiar que muitas vezes dá um problema, porque Deus vai entrar com a intervenção nesse momento. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui em Sua casa, tenhas a total liberdade, meu Deus. Venha, Senhor Deus, fazer o impossível acontecer, porque nós sabemos que quando o Senhor entra, o Senhor faz algo novo, o Senhor Deus restaura os corações, o Senhor cura feridas. Se tem pessoas aqui, Senhor Jesus, com feridas, com muitas feridas, que o Senhor venha tocar nesse momento e Deus curá-las, Senhor Deus. Venha, Espírito Santo, clama ao Senhor agora, meu irmão querido. Ele de todo o coração, porque quando nós buscamos, Ele inclina os seus ouvidos para nós. Venha, Senhor Jesus, com o seu poder sobre as nossas vidas. Não queremos, Senhor Deus, sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Não queremos, Senhor Jesus, uma visitação, mas uma morada. Venha, meu Pai, sobre as nossas vidas. Faça, Senhor Jesus, o impossível acontecer. Inunda, Deus, o meu ser, inunda o nosso ser. Vem, Espírito Santo de Deus, cada vez mais e mais. Vem, Senhor Deus. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi o escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até das cinzas Ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é o escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem tiver a te falar, Ele é mesmo escolhido. Declare com toda a fé, vão dizer
dizer que você nasceu pra vencer. E já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Oh, oh, oh. Que te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Meu irmão, creia, Deus vai te levantar dessas cinzas, desse pó. Você é o escolhido. Todos vão ver Deus resplandecer no seu rosto a presença dele. Declare. Vão dizer que você nasceu pra vencer. E já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Oh, oh, oh. Que te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Meu irmão, minha irmã, você acabou de declarar que a sua vitória tem o sabor de mel. De todo o seu coração você crê nisso. Fala: meu Deus, a minha luta está tão grande, mas a minha vitória ela vai ter sabor de mel. Eu vou desfrutar dessa vitória, porque eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus de promessas, eu creio num Deus do impossível. Ele vai entrar agora com a intervenção, meu irmão, minha irmã. Venha, Senhor Jesus Cristo, trazendo, Deus, a vitória ao seu povo, Deus, aquela vitória que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Declare mais uma vez. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Amém, meu irmão e minha irmã. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Creia que em nome do Senhor Jesus a sua vitória vai ter o sabor de mel. É tantas lutas, mas tenha certeza que a vitória ela virá em nome de Jesus. Deixa eu perguntar para vocês, o Deus que vocês servem é um Deus muito pequeno, é um Deus bem grande? Bem grande, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém ou não amém? Amém, Ele é o Deus que faz o impossível acontecer. Aplauda Jesus. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é
Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com suas bênçãos nas mãos. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com suas bênçãos nas mãos. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com sua bênção na mão. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com suas bênçãos nas mãos. E o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. E o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. Se é de Deus, deixa cair. Se é de Deus, deixa queimar. Se é de Deus, vem do porvir. Vem pra batizar. Se é de Deus, deixa cair. Se é de Deus, deixa queimar. Se é de Deus, vem do porvir. Vem pra batizar. E o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. E o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. Quando o fogo desce, o inimigo sai. Pra nunca mais voltar. Em nome de Jesus, aplauda Jesus. Amém. Amém. Creia que Deus vai fazer o milagre acontecer, assim como o cego Bartimeu, ele lutou para tocar nas vestes de Jesus. Lute agora pela sua família, busque de todo o seu coração e creia que Deus vai fazer o impossível. Feche os seus olhos, Senhor. Nós cremos, Senhor Jesus, num Deus de impossível. Cremos, Senhor Jesus, num Deus de milagres. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou, Deus, para salvar cada um de nós. Ressuscitou, Senhor Jesus, para fazer um milagre em nossas vidas. Sabemos que o Senhor está vivo e reina em nossas vidas. Meu irmão, cadê a sua voz? Clame agora, clame igual aquele cego Bartimeu. Ele estava à procura da sua cura, estava à procura do seu milagre, e ele fez o que ele podia fazer. Ele clamou enquanto a multidão falava para ele: fique quieto, cego. Ele gritava mais ainda, ele clamava. Clame nessa noite ao Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor vai vir sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Acampa, Senhor Jesus, os seus anjos ao redor dos nossos familiares, das nossas casas. Vem, Senhor Jesus. Sabemos, Pai, que o Senhor vai fazer o impossível, Deus. Eu decidi. Hoje vou tocar nas vestes de Jesus. Não quero carregar comigo essa dor que me expõe e me humilha. Decida, meu irmão, decida. Eu decidi. Decida, Deus, decida mudar essa Hoje vou romper a grande multidão. Vou ser mais ousado
que o cego Bartimeu, mas vou tocar nas suas vestes, e quando eu tocar nas vestes de Jesus, certamente serei curado, porque eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Declare, meu irmão, de todo o coração. Porque eu creio, Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Oh, Senhor Jesus, é só o Senhor. O meu milagre só Deus pode fazer. O meu milagre só Deus pode fazer. O que eu creio, Creia, meu irmão. eu Aleluia, creio, Senhor. Deus vai fazer acontecer o meu milagre. Porque eu creio, Deus vai fazer acontecer O meu o milagre, meu milagre. e o meu milagre só Deus. O meu milagre só Deus pode fazer. Repete com você, o meu milagre só Deus pode fazer. Milagre só Deus pode fazer. Repete isso para você mesmo, o meu milagre só Deus pode fazer. Milagre só Deus pode fazer. O meu milagre só Deus. Meu milagre só Deus pode fazer. Você acabou de declarar que somente Deus Ele pode. Muitas vezes nós enfrentamos lutas, adversidades, e nós tentamos achar a solução, a saída, muitas vezes no homem, muitas vezes em opções e oportunidades. Mas o nosso milagre é só Ele que pode. Então é hora de você colocar a tua casa diante dele e de dizer: Deus, a minha família precisa do Senhor. O meu casamento, ele precisa do Senhor. É hora de você dizer para ele: Jesus, olha para mim. Porque se o Senhor não fizer, meu Deus, o que será de mim? Se o Senhor não operar, o que será da minha vida? Oh, atende, Senhor. Atenta para esse homem que está buscando, essa mulher que está te invocando, que está chamando pelo Senhor. Deus está te chamando à comunhão agora, à intimidade, a buscar, a invocá-lo. Vai chamando então por ele, vai dizendo: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais da tua presença, Jesus. Oh, visita a tua igreja, Pai. Começa a olhar para essa casa destruída, essa casa, meu Deus, aonde parece que está tudo como um campo de batalha, um campo de guerra. Meu Deus, um não fala com o outro, um filho não fala com o irmão. Ah, meu Deus, essa mãe, ela olha, ela não entende por quê. A família toda desunida, cada um para um lado. Ah, mas vem agora, transforma. Olha para aquela outra pessoa que sonhava em ver uma casa feliz, uma casa abençoada, uma casa transformada, mas hoje ela coloca tudo diante de ti, Deus. Coloca tudo na presença do Senhor. Vai declarando para ele: Deus, o meu milagre só o Senhor pode fazer. Diga para ele: Deus, só o Senhor pode fazer. Eu creio, Deus vai fazer acontecer O meu milagre, o meu milagre.
É porque eu creio, Deus. Porque eu creio. Eu creio. Eu creio. Deus vai fazer acontecer o meu milagre. O meu milagre só Deus. O meu milagre só Deus pode fazer. O meu milagre só Deus. O meu milagre só Deus pode fazer. Diga, Senhor Deus, eu creio que o meu milagre só o Senhor pode fazer. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus, né? Mais um mês se iniciando, a primeira quarta-feira. Eu creio que você recebeu ali o folheto da campanha, né, de quarta. Recebeu aí? Para você fazer o pedido, igreja de joelho, família de pé. E talvez você realmente esteja passando por alguma coisa assim. Talvez você vê o familiar seu que está caído. Como caído, pastor? Talvez ele está prostrado diante da doença, diante da enfermidade. Tem gente que se prostra diante do câncer. Algumas pessoas ficam prostradas diante da dívida. E aí nessas horas eles se recorrem, às vezes à agiota, recorrem muitas vezes à dívida. E vai se endividando cada vez mais. Tem gente que na hora do desespero recorre ao divórcio, separação. Recorre ali muitas vezes a um abandono de lar, de família. E as pessoas vão deixando, vão abrindo mão. Então você tem que ver o que está acontecendo dentro da minha família. E você hoje vai se prostrar para que a sua família esteja de pé. Amém? De pé como? Ela esteja bem. Tudo dê certo na sua vida. E se você clamar, se você buscar Deus, Deus vai levantá-los. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Mateus 14, 22. Mateus 14, versículo 22. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Diz assim, ó, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para uma outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me então ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo que o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Aqui dá para tirar algumas lições para nossas vidas, irmãos. Jesus tinha feito ali uma reunião com as pessoas, e aí chega uma hora que ele ordena aos discípulos, ele diz para os discípulos, vamos para o outro lado, para a terra de Genezaré. E os discípulos entram no barco ali e vão. O interessante você ver, os discípulos nunca deixariam Jesus, mas a submissão à palavra de Deus deles era tão grande, eles tinham um respeito por Jesus tão grande,
porque eles não hesitaram em cumprir aquilo que Jesus havia pedido. E esses discípulos, eles entram no barco e eles vão. Porém, o vento, diz a Bíblia ali, que ele era contrário. Então, Jesus termina ali de se despedir da multidão, vai orar um pouco. Depois que Jesus termina de orar, Jesus decide então ir andando por sobre as águas. Eu acredito que quando Jesus já despediu os discípulos, eu creio que ele já sabia que ele ia fazer esse milagre, que ele iria andar por sobre as águas. Amém? Então eu acredito que ele já tinha isso projetado, ele já tinha colocado de uma forma que ele pudesse mostrar esse poder de Deus aos discípulos. E tudo bem, só que quando Jesus vai caminhando sobre as águas, diz a palavra de Deus que os discípulos se assustaram e pensaram ser um fantasma, como acontece hoje em dia. Você percebe muitas vezes, em situações diferentes, pessoas que às vezes até confundem realmente o agir de Deus com algum sortilégio, com fantasmas, não é? E sempre tem aquelas crendices do tempo. Eu falava até de manhã aqui, antigamente o povo via muito o Saci Pererê, não via? Lembra? Meu pai sempre falava que ele viu o Saci Pererê atravessando a estrada, quando ele morava no sítio, e aí diz que ele viu um Saci Pererê. O meu avô dizia que o Saci Pererê uma vez enfiou o dedo dentro da boca dele, começou a sufocar ele, e ele sempre via esse negócio de Saci Pererê. Mas depois sumiu, você vê que ninguém mais, nunca mais viu o Saci Pererê, não foi? Alguém mais depois aí da nova geração viu o Saci Pererê? Pastor, nunca vi. Mas o coincidência é que tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo, não tinha? E lá tinha o Saci Pererê, lembra? Então, tudo que o pessoal via na TV, a mente dele reproduz, pode observar. Depois os demônios ficaram diferentes, ficaram igual do Pica-Pau, do Tom e Jerry, ficava igual dos filmes de terror, e as pessoas começam a reproduzir pela mente delas. O demônio não necessariamente ele precisa aparecer lá com um tridente na mão, não é? Um rabo, 2 chifres na cabeça. Não quer dizer que o diabo vai se manifestar dessa forma como as pessoas acham. Então o diabo ele tem muitas maneiras de aparecer, como também os fantasmas, não é? Ali se percebe que eles tinham um medo terrível de fantasma. Só que quando eles ficam com medo, Jesus acalma eles e diz para eles: tenham calma, ele diz para eles, sou eu, não tem mais. E o Pedro, irmãos, é aí que começa a minha mensagem aqui. Pedro diz para ele: Senhor, se realmente és tu, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Como eu falava antes, eles tinham um temor, um respeito tão grande pela ordem de Jesus, pela palavra de Jesus, que eles entraram no barco com a ordem de Jesus e foram. E aqui novamente você vê Pedro. Pedro diz: se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Por quê? Porque Pedro sabia ali que uma ordem de Jesus, uma palavra de Jesus, era o suficiente para que ele pudesse viver ali o sobrenatural. Assim também é na sua vida. Deveríamos todos nós ter dentro de nós essa convicção, que uma palavra que você recebe de Jesus, que uma palavra que entra no seu coração, ela te dê condições de você viver o sobrenatural. Pastor, eu li uma palavra, eu meditei numa palavra, uma palavra entrou no meu coração. Essa palavra ela tinha que ser suficiente para alguém ser curado de um câncer. Deveria ser o suficiente para alguém ter convicção da salvação de um filho. Deveria ser o suficiente para alguém ter aquela convicção e dizer: a minha casa vai ser salva. Um desempregado, ao ouvir uma palavra de fé, deveria tocar o coração dela de uma forma que ela tivesse certeza: eu vou conseguir o meu emprego. Amém? Diante de qual seja a tua adversidade, ao receber uma palavra de Deus, aquilo deveria ser tão forte dentro da pessoa, ao ponto dela ter convicção que a vida dela jamais seria a mesma. Pastor, mas não é assim? Infelizmente, muitas pessoas não creem dessa forma. E elas recebem a mensagem de Deus, a palavra de Deus, e elas ficam na dúvida: será que é Deus realmente? Será que isso vai acontecer? Ou então elas se perguntam: será que realmente na minha vida isso pode acontecer? Claro que sim. A palavra de Deus não tem acepção de pessoas. Pastor, alguém um dia foi abençoado
com a palavra que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. Por que não pode acontecer com você? Pode, mas você tem que colocar os seus olhos sobre aquela palavra. O teu coração tem que estar sobre aquela palavra. Diga graças a Deus. Pastor, eu estou querendo aqui me libertar de uma doença. É a mesma coisa. Se a palavra diz que você está limpo pela palavra, uma pessoa que assistiu um culto aqui, ela tem que sair, nunca mais ela sentir necessidade de colocar um cigarro na boca dela, a necessidade de colocar um pó diante dela e ela voltar a cheirar aquilo ali. Ela não precisa mais fumar o crack, ela não precisa mais daquela maldição. Ela pode estar completamente livre se ela crê, com a única palavra de Jesus. Então, quando Pedro diz para ele: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo, você vê claramente que para ele uma palavra de Jesus era o suficiente para ele nunca mais viver da mesma forma. Diga graças a Deus. E Jesus responde ali no seguinte, ó, 29. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui diz, então, claramente que o milagre aconteceu, amém? Pedro desce daquele barco, eles não estavam num bote, eles estavam no barco grande. Então, Pedro, ele tem a ousadia no meio de um vento, de uma tempestade no mar. Não estava uma tempestade, mas um vento forte, contrário. Ele desce daquele barco e ele começa a andar sobre as águas, ele começa a viver um milagre. Assim é na sua vida. Só que ele comete um pequeno erro. Diz a Bíblia logo depois assim, ó: mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, para ele perceber o vento forte, ele deve ter olhado para alguma coisa sobre o mar. Amém, igreja? Talvez ele olhou para o barco e ele viu o barco sendo açoitado ali pelo vento. Talvez ele pode ter olhado para a orla e ter visto ali as árvores, talvez ali balançando de uma forma violenta, e aquilo ali causou dentro dele um medo, uma dúvida, uma preocupação. E isso acontece muito. Algumas pessoas, elas estão com aquela convicção que elas estão curadas, mas elas chegam no médico, o médico mostra para ela o exame, e ele diz: ó, aqui está assim, assim, assim. Ela já tira os olhos de Jesus. E ela começa a ter medo, ela começa a dizer: eu acho que não vai dar certo não. Eu acho que eu não vou ficar curado. O médico diz outra coisa para ela, ela já fica em dúvida. Alguém te desanima, alguém reclama, alguém faz uma confissão de derrota, você já começa a se colocar naquela mesma posição. Você tira os olhos de Jesus. Porque as coisas, as evidências contrárias surgem, você tira os olhos de Jesus. Quando, na verdade, poderia estar o vento que fosse. Pedro jamais deveria ter tirado os olhos de Jesus. Você nunca pode tirar os olhos de Jesus. Eu não sei o que você enfrenta, mas eu sei que se você quer realmente alcançar o teu milagre, você tem que manter os teus olhos fixos em quem? Em Cristo, sobre a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que Jesus já levou as tuas doenças, então ele levou. Se a palavra de Deus diz que você pode tudo naquele que te fortalece, entre em oração, apresenta a Deus aquilo que você quer e vai buscar. Ah, mas pastor, parece que está dando errado. Vai parecer mesmo. Quando você começar a orar, as coisas vão se complicar, vai surgir um alvoroço, até quem era do teu lado, que estava a teu favor, fica contra você. É verdade ou não é? E parece que ninguém mais te entende. Parece que nem Deus entende você, tem hora. Não é assim que acontece? Tudo isso é normal. Você só precisa fazer o quê? Manter os teus olhos fixos em Jesus. Ah, pastor, mas está complicado. Ignora. Não dê atenção a Satanás. Fique firme naquilo que você quer. Tenha a tua convicção sobre a palavra. Mas tiramos os olhos de Jesus. E aí diz a Bíblia, ele começou a afundar. Aí você começa a afundar financeiramente. Quando alguém tira os olhos de Jesus, daqui a pouco ela para de ser dizimista. Aí um abismo chama outro abismo, aí o devorador já entra, já toca. Aí a pessoa vai se enrolando, vai se complicando. Aí surge um outro empecilho, daqui a pouco ela está vivendo pior do que era a vida lá atrás. Não tire os olhos de Jesus.
Tem gente que tira os olhos de Jesus numa fase difícil do casamento. Aí quando ela vê, ela está agindo pior do que o pecador. Aí ela está muitas vezes preso a um pecado, a prostituição. Aí ela começa a acompanhar quem não deve, começa a seguir a má companhia. Mas por quê? Porque ela tirou os olhos de Jesus. Tem gente que diz que começa a beber para esquecer. Pastor, mas está errado? Não, mas a Bíblia diz que isso é para as pessoas amarguradas na vida, para as pessoas que não têm Deus. Aí ele diz lá mesmo, os bebedores, para que eles possam esquecer a vida amarga que eles têm. Provérbios fala realmente disso. Mas não é o seu caso, você tem Jesus, amém? Você tem aonde você coloca os teus olhos, é diferente isso. Mas às vezes agimos como ímpio. Começamos a afundar, começamos a viver muitas vezes uma vida até pior do que o pecador. Põe os seus olhos em Jesus. Amém? Pedro tirou os olhos, começou a ir para o fundo. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aqui tem uma lição para nós também. Eu ouvi um pregador outro dia na internet, ele dizia que não existe fé grande, fé pequena. Ele diz que a fé é tudo igual. E aí ele dizia ainda, quando você tem fé como se fosse um grão de mostarda, você pode fazer qualquer coisa. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda, que apesar de ela ser uma semente tão minúscula, quando plantada, amém? Quando plantada, ela cresce e se torna maior das hortaliças. Ele pegou exemplo, mas ele poderia ter falado do feijão, podia ter falado de uma semente, uma cebola, por exemplo. Podia ou não podia? Não era necessariamente uma semente de mostarda porque é pequena. Ele quis dizer que qualquer semente, quando ela é plantada, ela pode se tornar maior. Então, muitas pessoas têm isso aqui. Ela tem uma fé ainda pequena, mas ela não trabalha aquela fé. Pastor, se a minha fé é pequena, o que eu tenho que fazer? Imagina assim, se eu não consigo levantar 5 quilos, eu vou levantar 50? Consigo ou não? Não vou conseguir. Mas se eu não consigo levantar 5 e eu vou me esforçando, começo com 3, 4, daqui a pouquinho eu estou levantando 10 quilos, sim ou não? Aí você continua pouquinho em pouquinho, vai se esforçando. Tem um pessoal que vai para a academia, não tem? Outro dia um estava falando para mim, eu levanto não sei quantos quilos. Eu fiquei pensando, falei, peso pra caramba, né? Mas ele estava explicando lá que era na perna, alguma coisa. Aí ele estava falando para mim, quando ele começou lá, disse que levantava 40, 50. Onde que eu quero chegar com isso? Tudo é você trabalhar, sim ou não? Você começa a trabalhar, uma hora você chega lá. Mas aí eu chego aqui, eu quero vencer o câncer. Só que quando eu tenho uma dor de cabeça, eu corro lá e compro um Doril para mim. Eu vou lá, eu compro já um remedinho, porque senti uma pequena pontada já na cabeça. Eu vou conseguir vencer um câncer um dia? Sim ou não? Não vou, irmão. Porque um menor sinal de adversidade, eu já corro e eu dependo de situações alternativas. Então, o que eu tinha que fazer? Apareceu uma adversidade, repreenda aquilo primeiro. Primeiro passo que você tem, vai à presença de Deus. Coloca aquele mal para correr, repreende. Pastor, não consegui vencer. Então recorre aos alternativos. Mas ao menor sinal, o primeiro sinal que aparecer, começa a trabalhar a sua fé. É nas pequenas batalhas, nas pequenas vitórias que você vai tendo, que você vai ganhando confiança e você vai crescendo. Amém, igreja? Daqui a pouquinho, quando vir uma adversidade, está amarrado, não que tem que surgir, mas se surgir até um câncer, você enfrenta ele, você sabe, não, eu vou vencer, eu vou conquistar no nome de Jesus. Amém? Eu tive uma senhora, uma membro, quando eu fui pastor numa igreja do Rochidale, em Osasco. E essa senhora, ela teve câncer. E um dia que ela chegou na igreja, numa sexta-feira de tarde, ela ouviu aquela palavra: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ela ouviu aquela mensagem, ela guardou no coração dela que existia a palavra e que o poder de Deus, ele também operava com ela. E ela entendeu.
Quando ela foi no médico a primeira vez, o médico falou para ela que ela não tinha muita chance. Hoje já é diferente a medicina já, mas aqui quase 20 anos atrás era mais complicado. Só que ela fez um alvoroço. Ela bateu o pé lá no dia que o médico falou para ela enfrentava. Então, não falou para ninguém fazer isso, não. Mas na fé dela, ela enfrentou. O médico falou para ela que ela ia morrer se ela não se tratasse, não cuidasse. Ela bateu o pé e fez igual o salmista. Falou, não vou morrer, não. Não vou morrer porque eu conheço a Deus, eu conheço o poder de Deus. E ela repreendia. Pastor, mas ela não chegou a fazer os tratamentos? Fez, sim. Mas ela fez o tratamento, não caiu o cabelo dela. Ela passou por tudo. E no dia que ela fazia lá a quimioterapia, não sei, não me lembro se foi quimioterapia ou radioterapia, ela ia na igreja e assistia o culto. Irmão, eu nunca vi alguém tão determinado quanto aquela pessoa. Fez o tratamento, venceu a doença. E nada debilitou essa mulher. Como é que pode? O que fez de diferença na vida dela? Aquela convicção que estava dentro dela, ou seja, ela guardou a palavra de uma forma tão poderosa dentro dela, que mesmo as adversidades, as consequências que viriam, não atingiu aquela mulher. Não causou diferença na vida dela, não tomou conhecimento da doença. Está entendendo isso? Tem gente que quando erra um diagnóstico, ela já entra em desespero. Me lembro de uma outra senhora, teve uma senhora que ela foi lá fazer aquele exame, eu não esqueci o nome do exame, e aí a moça que estava trabalhando no lugar não tinha muita experiência, tinha que tirar tudo que havia de metal, né? Como é que é o nome desse exame que faz? Eu acho que é esse negócio aí, não é? Que vai fazer os exames. Só que a moça não tirou, e ela tinha aquela gargantilhazinha dos bonequinhos, já viram? E a moça colocou ela lá na máquina, fez o exame, aí depois apareceu, irmão, aquela marquinha. O médico já ficou assustado. O médico pediu outro exame, ela volta lá de novo, faz o exame, só que na segunda, aquela desgraça daquele bonequinho abriu, irmão. Aí ficou 3, sabe? Ficou 3 bonequinhos abertos. O médico falou para ela assim, em pouco tempo já se espalhou desse jeito esse mal. Irmão, o médico aterrorizou ela. Ela passou tanto mal, já chegou, ela já está caindo o cabelo sem fazer tratamento nenhum, já bateu a depressão nela, já entrou em desespero. Aí ela foi fazer exame de novo, quando ela foi fazer de novo outro exame, por causa do médico estar preocupado, porque era muito rápido a evolução, aí a moça falou para ela, só tem que tirar isso aí. Ela falou, não, eu sempre fiz, nunca tirei. Tem que tirar. Quando ela fez, tirou, não tinha nada, irmão. Olha só como que é. Só o erro, o desespero, às vezes leva a pessoa até viver a sensação de uma doença, de uma enfermidade, porque ela não está preparada espiritualmente. Está entendendo isso? Agora, como é que você está? Onde estão os teus olhos? Seus olhos estão realmente sobre a palavra? Você está crendo realmente? Pastor, eu creio. Então não aceite nada contrário. Vença. Pastor, minha fé é pequena. Trabalhe essa fé. Amém? Quando você trabalha a tua fé, você cresce, ainda que você passe por adversidades, mas Jesus te levanta, amém? E segura você pela mão. Amém, igreja? E quando Jesus te segurar pela tua mão, pode ter certeza, você vai se levantar de uma forma e você vai vencer aquilo de uma maneira poderosa. Diga graças a Deus. Como que vocês imaginam que Pedro voltou para o barco? No colo de Jesus? Você imagina, Jesus catou um homão daquele tamanho, colocou no colo e levou para o barco, foi isso? Sim ou não? Não faz nem sentido isso, concorda comigo? Ah, pastor, Pedro afundou, mas quando ele segurou, Jesus segurou ele pela mão, irmão, pode ter certeza, ele não voltou ali no colo de Jesus, ele voltou caminhando com fé, assim vai ser na sua vida, amém? Quem olhar para a tua vida vai ver a diferença, vai ver o agir de Deus, a postura que você tem. Pastor, a minha fé é pequena, então segura na mão de Jesus, amém? E caminha com fé, mas nunca tire os teus olhos de Cristo. Diga graças a Deus. Quem crê nisso aqui? Pastor, eu creio. Vamos colocar de pé para nós orarmos? Eu vou iniciar a oração com você, apresentando para Jesus, amém? Num dado momento eu vou pedir para você se ajoelhar aqui, sobre esse pedido seu que você fez. Quando eu pedir para você se ajoelhar, eu vou me ajoelhar aqui com você também, e nós vamos pedir para Jesus levantar, como ele levantou a Pedro. Amém, igreja? Da mesma forma que ele levantou a Pedro, e Pedro passou a caminhar do lado de Jesus,
assim Jesus também vai levantar a sua casa. Talvez o menor sinal que você vê de algo caído na sua vida, seja a vida sentimental, a vida financeira, Jesus ele pode colocar de pé novamente. Amém? Pastor, e tem gente que às vezes está assim, não é, irmãos? E às vezes uma pessoa chega amanhã lá, uma queda lá na frente, ela não sabe, mas às vezes é igual futebol, não é? A falta acontece ali, numa distância, quando vê, parece que é um pênalti, né? Quando a gente está torcendo para o time da gente, e aí o cidadão cai lá dentro da área, você fala, pênalti, né? O juiz está roubando. Mas na verdade a queda começou lá atrás. Talvez você aparentemente está bem, mas você percebe que alguma coisa já não está tão legal assim. Às vezes tem uma tristeza já ali. Talvez já há alguma coisa te incomodando. Já apresenta a Jesus, Jesus, levanta, coloque de pé a minha casa. E Ele vai colocar. Amém? Você vai viver o melhor dessa terra. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Eleva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, com o coração bem aberto, você vai entrar na presença dEle, cantando, eu creio no poder dos joelhos que se dobram, das mãos que se levantam. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas. Entregar meus problemas a Deus. Abençoa sua família agora, abençoar. Abençoar minha família. Minha casa, meus irmãos. Minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio. Eu creio no poder da oração. Eu creio. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Com fé cante, eu vou levar, Senhor. Vou levar meus problemas a Deus. Vou entregar meus problemas. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois eu creio. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Pai querido e Pai amado, nós cremos, Deus. Nós cremos, ó Pai, que uma tempestade muitas vezes ela vem. Muitas vezes um câncer, uma doença, uma enfermidade crônica, situações complicadas, meu Deus, mas o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder. É hora de orar, igreja, de colocar diante do Senhor a sua vida. Ô mulher, é hora de você colocar teu casamento na presença de Deus, de dizer, Deus, levanta o meu marido agora, coloca esse homem de pé, coloca a vida dele de pé financeira, coloca para ele, fala para ele, Deus, eu quero ver a minha casa, levanta
levanta a vida financeira do meu filho. Diga para ele: Jesus, levante agora o trabalho, que ele cresça, que ele prospere, que ele vá à frente. Aquele homem doente, aquele pai, aquela mãe, aquele familiar que está debilitado no leito de uma enfermidade, vai dizendo para ele: diabo, você não pode tocar na minha família, você não pode tocar no meu casamento, você não pode tocar naquilo que eu tenho. Meu Deus, nós estamos nos levantando agora em oração. Satanás não pode tocar. A Bíblia diz que o vento era contrário. Muitas vezes o vento ele é contrário ao que Jesus mandou. Então é hora de repreender, de se levantar em oração, de dizer: diabo, vai saindo agora de dentro da minha casa, vai saindo agora de dentro do meu lar. Demônio, eu estou contra você. Infernos, ouça a minha voz. Vai saindo agora de dentro daquela casa. Vamos, demônio, é você, demônio da sinusite, é o demônio que coloca aquele demônio da renite na pessoa e ela não consegue respirar, é a noite toda, meu Deus, aquela irritação. Vai saindo de dentro daquela casa. Vamos, demônio da inflamação no ciático, aquele bico de papagaio, aquela hérnia de disco, a pessoa não consegue dormir direito. Deus, tem pessoas que faz 2, 3 dias que ela não consegue, ela passa a noite toda girando de um lado para o outro. É um demônio tocando na coluna dela, é um demônio tocando na lombar. Sai de lá, capeta, sai de lá, demônio, vai saindo de lá, maldito. É você que levou aquela mulher à destruição, a bebida, levou aquele homem ao crack, a maconha, a cocaína. Meu Deus, aquela mulher que ela viu um filho se perder, ela viu um familiar à destruição, e ela está com medo, Deus, que parece que está se espalhando na família. Cada dia um aparece com um problema, uma adversidade, mas eu paraliso a sua ação, Satanás. Vai saindo agora dessa pessoa. Deus, é aquela pessoa que não tem força para buscar, não tem força para ir à casa do Senhor. Vai saindo de lá, demônio, vai saindo da vida dela, vai saindo do casamento dela. Demônio que coloca a separação, o divórcio, demônio que separa casal, eu sou contra você, maldito. Sai de lá, vai saindo de lá agora. Sai de dentro dessa casa, sai de lá, demônio da desconfiança, dos ciúmes. Sai de dentro desse lar agora. Vamos, maldito, você está tocando na casa dele, no lar dele. Deus, é um dormindo na sala, outro no quarto, dormindo separado. Um demônio está enganando o casal, um demônio está destruindo essa família. Sai de lá, demônio, sai da mente daquele adolescente, vai saindo agora. Deus, aquele pai não está percebendo, mas o filho está pegando o caminho errado, a filha está pegando o caminho errado. Sai de dentro daquela casa. Vamos, demônio. Deus, essa mãe está orando, essa mãe está repreendendo, esse pai está defendendo a casa dele, o lar dele. Defende o seu lar, homem de Deus, defende o seu lar, mulher de Deus. Vai mandando esse capeta soltar essa maldição embora. Sai, 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 sai daí, sai daí. Pega todo o teu mal, demônio, vai pegando a tua maldição e vai embora. Sai, para nunca mais voltar. Bote retirada no nome de Jesus. Oh, meu Deus. Deus, levanta-os. Oh, é hora de você se ajoelhar agora. Coloca o seu pedido aí sobre os seus joelhos. É hora de você se ajoelhar pela tua família, para que a sua família esteja de pé. O Paulo dizia: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Como Paulo, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, prostrados de joelhos. Estamos clamando, Pai. Estamos invocando ao Senhor. Jesus, levanta agora, Pai. Levanta agora, Jesus, aquele filho, aquele casamento. Levanta aquela empresa, aquele trabalho. Levanta essa família, Pai. Meu Deus, tem família aqui que se debilitou, Pai. Tem família que quase se acabou por causa de herança. Nessa pandemia, meu Deus, um estrago tão grande, muitos se foram. E a família depois, meu Deus, se perdeu por causa de bens materiais, por causa de coisas materiais, Jesus. E hoje tem alguém orando e pedindo: Deus, a minha família parece que nem existe mais, é cada um por si, cada um tomando um lado, uma direção. Meu Deus, no meio desse tempo terrível, Pai, quantas pessoas se perderam ou perderam tudo aquilo que tinha.
e foi afetando, Deus, e foi destruindo, foi tirando a comunhão do casal. Muitas vezes, meu Deus, os momentos difíceis se tornaram ali tempos de guerra para essa pessoa. Mas o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei. Então eu te peço, Deus, responda agora, Pai, responda agora. Meu Deus, essa pessoa que caída ainda, Pai, por causa das dores, daquilo que aconteceu, por causa daquilo que a machucou, Pai, ela muitas vezes nem consegue orar, se sente, meu Deus, incapaz, se sente sem força. Mas eu peço ao Senhor Jesus, levanta, Jesus, levanta aquele lar, Pai, que o seu nome venha reinar, Pai, dentro da vida dessa pessoa. Fala para Jesus: Jesus, eu quero estar de pé, eu quero ver meu filho de pé. Talvez você mesmo, talvez você precise de orar por você. Talvez você ora tanto pelas pessoas, pela família, mas você também precisa. Uma pessoa caída não levanta outra, uma pessoa prostrada não consegue colocar outra de pé. Então fala para Deus: Deus, me levanta também, Jesus. Me levanta de uma forma, meu Deus, que todas as coisas se tornam possíveis. De uma forma, meu Deus, que tudo aquilo que eu preciso, Pai, eu possa conquistar. Meu Deus, nós estamos orando. Vai dizendo para ele: Jesus, meu filho é do Senhor, a minha casa é do Senhor, o meu lar é do Senhor. Apresenta aquela pessoa que você sabe que ela está prostrada por causa de uma luta, de uma adversidade. Meu Deus, nós cremos. O Paulo não se prostrou, meu Pai, por acaso, mas ele se prostrou para que estivéssemos de pé hoje. Meu Deus, essa pessoa não está prostrada por acaso, ela está prostrada para que a casa dela esteja de pé. Oh, meu Deus, no ato de fé nos levantamos agora, Pai. Se levante novamente e cante com fé. Vou levar meus problemas a Deus. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família. Abençoar minha família, Minha casa. minha casa, meus irmãos. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Faz ele te ouvir. Eu vou levar, Senhor. Eu vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família. Abençoar minha família, Minha casa. minha casa, meus irmãos. Pois eu creio. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Eu vou levar, declare a ele. Vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. Pois Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Diga: Senhor Jesus, nós cremos no seu poder e tomamos posse da sua bênção no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Amém. Podemos sentar. Eu me despeço também do povo de casa aqui e até sexta-feira às 19h30 no nome de Jesus. Glória a